deste cântico? Está numa altura ruim para cantar? Vamos cantar novamente, vibrando com a letra deste hino, um pouco mais ritmado, por favor. Irmãos, olha que letra maravilhosa. Se você está cansado, triste, está se sentindo desalentado, irmãos, deixar de lamentar. Jesus está conosco sempre. Por que nós vamos desanimar? No mundo só tereis aflições. Não foi isso que o mestre disse? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se o nosso mestre, o nosso Senhor venceu este mundo, irmão, a guerra está vencida. Amém? Estamos com o nosso Senhor? Amém, aleluia. Então nós estamos com Ele. Coragem, pois, irmão, avante. Amém? Vamos cantar novamente com alegria, celebrando, pensando no que nós estamos cantando. Que o Espírito Santo do Senhor nos revele, nos mostre as realidades espirituais que estamos vivendo. Amém? Suas forças, amado, aleluias. O nosso Deus, o Espírito Santo que está em nós, glórias ao Senhor. Não importa a sua idade, não importa a sua luta, não importa o que você está passando, Jesus está com você sempre. É Ele quem renova a sua força, é Ele que te faz voar como águia, aleluia. É só você não colocar em nada mais a sua fé e a sua esperança, senão na graça do Senhor. Amém? No sacrifício remidor, no sangue
do bom Salvador. Amém? Vamos cantar este hino também. Quem passa por enfermidades e problemas é muito tentado a colocar a sua fé, a sua esperança em coisas fantasiosas, em promessas vãs. Mas não coloque a sua fé em nada. Coloque a sua fé, a sua esperança somente no sacrifício do Senhor. E aí sim obterá a vitória. Amém? Aleluia. Não importa a prova, importa que Ele está conosco. Estão firmados no Senhor, se não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abre caminho temporal, ao visitar a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Estão firmados em Ti, Senhor. A nossa fé, o nosso amor. E esperamos, Senhor, ansiosamente a Tua volta, Senhor. Esperamos o Teu clarim soar. O dia, Senhor querido, que nos encontraremos contigo e nos livraremos, Senhor, então, desse tempo ruim, desse tempo mau, Senhor. Prepara, Senhor, cada um de nós que estamos aqui nessa noite para nos encontrarmos contigo, Senhor, de forma prudente. Senhor, que possamos, Senhor, estar como as virgens prudentes, com seus azeites, Senhor, preparados, ó Deus. Que nenhum de nós que estamos aqui nessa noite possamos nos perder, mas possamos todos, ó Deus, sermos arrebatados, sermos, Senhor querido, levados, Senhor, contigo, Senhor. Oh Deus querido, e se é alguém aqui nessa noite que não está entendendo o que eu estou falando, que não está entendendo essa oração, então que ele seja incomodado, Senhor, mesmo, que procure entender, que procure, Senhor querido, se render aos teus pés, para que haja salvação, porque não há outro caminho para encontrar com Deus, senão o homem se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo Jesus como Salvador. Porque a vitória é daquele que contemplar a Cristo, o Cordeiro de Deus. Aleluias, glórias ao Senhor. A vitória é daquele que o contemplar. Haverá o dia, o grande dia, que estaremos com Ele, e vendo todas as coisas se cumprirem. Aleluia.
glorifique ao Senhor junto com as suas palmas. Exalte o Senhor. E pela fé já contemple esse dia. Engrandeça o nome do Senhor. Aleluias. Tem um momento de glorificação ao nome do Senhor. Engrandeça o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que tem o domínio, o poder, a autoridade sobre todas as coisas, que tem todo o poder nas suas mãos. Aquele que vai vencer e prevalecer sobre todas as coisas, aleluia. O dono de toda a força, de toda a riqueza, de toda a autoridade, a majestade, a justiça, o juízo, o poder sobre a vida e sobre a morte. O Senhor, o soberano, aleluia. É ao Senhor a quem adoramos, o nosso Deus bendito. A Ti, Senhor, glorificamos, a Ti rendemos adoração, a Ti rendemos ações de graça, Senhor. A Ti bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, aleluias. O grande eu sou, o Criador. Bendito é o Teu nome para sempre, de eternidade em eternidade. Ele é o Senhor, Ele é Deus, aleluias. Glórias ao Teu nome. Aleluias. Podemos assentar, irmãos. Enquanto os instrumentos tocam, os irmãos têm os seus dízimos e as suas ofertas. Podem trazer ao gasofilácio. Abençoamos, ó Deus, as ofertas depositadas aqui, Senhor. E, Senhor, assim como nós cantamos e assim como nós expressamos, Senhor, a adoração com o levantar das nossas mãos, com o nosso tocar, assim também é, Senhor, o depositar das nossas ofertas, uma expressão de adoração, Senhor, de gratidão a Ti. Então recebe, Senhor, esse louvor, essa adoração, ó Deus. E abençoa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Enquanto ainda sentados, nós vamos cantar como a corça suspira pelas águas. Cante como uma oração. Busca os teus atributos.
ao Senhor. Enquanto isso, queremos agradecer a presença dos nossos visitantes e dizer que os irmãos são muito bem-vindos. Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui para louvar, continuar o louvor através dos hinos tocados, né, instrumental, e nós estamos com falta de algumas pessoas, mas que Deus esteja abençoando, principalmente a Silva, que foi internada hoje, né, vai fazer cirurgia amanhã, acho que à tarde, né, mas gostaria que a igreja orasse pela Silva. Vocês lembram de quem é, né? Orasse por ela. E nós vamos tocar duas músicas, Vem, Visita a Tua Igreja, do cantor cristão 580, né? E Castelo Forte. Castelo Forte, semana passada, se eu não me engano, vocês cantaram, já ensaiaram, né? Agora pode cantar junto também, tá bom? E espero que nós fizemos um propósito, né, com a igreja, com o pastor, e tocar todo o terceiro domingo do ano. Eu sei que nós falhamos algumas vezes, mas acho que essa é a última apresentação do ano que a gente vai tocar, né? Mas espero que a gente consiga sempre estar louvando ao Senhor através dos instrumentos.
Louvamos a Deus pelo esforço, dedicação do nosso irmão Isamo, né? E que Deus continue a fortalecê-lo, bem como a Miriam e seus filhos, nesse ministério de estar formando músicos, trazendo irmãos para aprenderem e se prepararem para melhor louvar ao Senhor. Gostaria de estar destacando nesta noite a presença do meu irmão em Cristo e primo também, irmão Isidro. Gostaria que ele ficasse em pé para que a igreja o conhecesse. Sua esposa, nossa irmã Lucimara, e também a minha tia Anália, membro desta igreja, que hoje não está visitando, está vindo para congregar aqui com os irmãos. Que Deus os abençoe. É uma alegria imensa vocês estarem aqui. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Bom Pai, não temos nada para oferecer. O que trazemos para teu povo é obra única e exclusiva da tua graça em nós. Pai, permita que nesta noite sejamos conduzidos pelo teu Espírito Santo a falar palavras apropriadas, adequadas aos corações aqui presentes. Permita que nos encontremos todos nós com Cristo nesta noite. Para aqueles que não se salvaram, um encontro com Cristo. Para aqueles que se salvaram, também um encontro com Cristo, já que a nossa fé se renova e aumenta à medida, Senhor, que nós vivenciamos a tua palavra, a tua pessoa em nós. Portanto, ó Deus, opera com graça em todos os corações aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós já tivemos oportunidade de falar sobre duas palavras deste texto. Falamos sobre a igreja, falamos sobre o termo edificar, a palavra edificar, e também sobre o caminhar no temor do Senhor. E destacamos, quando falamos da igreja, a importância que a igreja tem. Nosso inimigo e o mundo procura de toda forma diminuir a importância da igreja. Mas Deus a chama de igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E a palavra diz que assim ela será apresentada a Deus. Então, amados, é importante que valorizemos a igreja e o papel de cada um de nós como sacerdotes e reis dentro da igreja. Mas, amados, aqui
nós estamos vendo também que havia igreja em Judeia, Galileia e Samaria. Era a igreja. Judeia, Galileia e Samaria eram a igreja. O termo está no singular e não no plural. Não havia igrejas em Judeia, igrejas em Galileia ou igrejas em Samaria. Havia a igreja. Na medida que a igreja torna-se unida na sã doutrina, na medida que a igreja torna-se unida na comunhão, barreiras desaparecem. Se existem barreiras denominacionais dividindo a igreja, essas barreiras são resultado do distanciamento do povo de Deus, entre aspas, da sã doutrina e da unidade do Espírito. Eu me sinto muito bem e muito alegre quando vou a congressos, principalmente no congresso da Igreja Batista Regular. Os irmãos sabem que eu não sou um pastor da Igreja Batista Regular. A nossa igreja não é uma igreja batista regular. Mas quando eu chego num congresso com aqueles irmãos, eu me sinto na liberdade do Espírito, numa comunhão maravilhosa, e posso dialogar e conversar e receber daqueles irmãos as bênçãos que eles têm para dar. Quando a igreja, então, está dentro da sã doutrina e da comunhão, barreiras desaparecem. Então aqui a igreja está no singular e não no plural. Mas nós já examinamos o termo igreja como examinamos o outro. Eu quero destacar um termo aqui muito importante, estrategicamente colocado nesse texto. A igreja tinha paz. Preste atenção. A igreja tinha paz. Se nós folhearmos os versículos, os capítulos anteriores, nós vamos ver que no capítulo 3, nós temos a conversão do paralítico, capítulo 3 de Atos. E logo em seguida ao milagre do paralítico que se levantou, houve perseguição à igreja. Eles ameaçaram Pedro e João, falando para eles, intimando-os a não falarem mais de Cristo. E eles responderam: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E a igreja também fez uma oração maravilhosa depois disso: ó Senhor, olha para as suas ameaças, enquanto concede-nos poder, unção para prosseguirmos. Bom, nós chegamos no capítulo 5, falamos do 4, que vem logo depois do 3, 4 e 3, é uma sequência. No 3, o milagre, no 3 e 4 já a perseguição, as ameaças. No capítulo 5, nós temos aqui um destaque: a prisão dos apóstolos, quando os apóstolos são presos, levados para o cárcere e milagrosamente libertos da prisão por um anjo. Perseguição. Logo no capítulo 6, nós temos como que um clímax dessa perseguição com o martírio de Estevão. E quem está presente nesse martírio? O apóstolo Paulo. Então, naquela época, antes da conversão, antes de ser convertido, Saulo de Tarso. Então, capítulo 6 e 7, nós temos então uma perseguição ferrenha contra a igreja com o martírio de Estevão. Capítulo 8, nós temos uma perseguição diferente da igreja. Eu não vou discorrer muito sobre isso, mas isso aqui
é algo importante quando nós temos a presença de Simão, o mágico. Só queria jogar para vocês um ponto de curiosidade aqui, em que há posições históricas de que esse Simão, o mágico, fundou uma igreja. E essa igreja existe paralela às igrejas que nós chamamos evangélicas. Olha o nome dele, Simão o Mágico. E hoje nós temos a existência dentro da igreja do evangelismo mágico, do cristianismo mágico, como se as coisas tivessem de acontecer num passe de mágica, onde as pessoas ficam bem, maravilhosamente bem, num passe de mágica, sem que isso seja uma construção de santidade, de oração e de envolvimento da palavra. Infelizmente, dentro da igreja hoje nós temos os seguidores de Simão o Mágico. Mas deixo um ponto de curiosidade aí para vocês. Não vou dissecar este assunto. No capítulo 9, nós temos a conversão de Paulo, de Saulo de Tarso. E aí então começa a mudar as coisas. Deus começa a mudar o rumo das coisas. Porque até aqui, até o capítulo 9, nós temos uma história da igreja em perseguição, uma igreja perseguida. Nesse clímax da perseguição, o inimigo então, ou o poder das trevas, usa Saulo de Tarso para perseguir a igreja, e Deus faz uma mudança, um reboliço na história. E aqui nós vemos como a história é conduzida e é controlada por Deus. Deus está no controle. Então parece que a igreja caminha até o 9, parece que a igreja caminha só à mercê de perseguições, está encurralada, embora não estivesse. A igreja, até o capítulo 9, ela estava em ação, numa ação maravilhosa de evangelização, de semeadura, de envolvimento com a obra de Deus, mas ela parecia encurralada porque ela estava sendo perseguida. Mas no capítulo 9, Deus faz um rebuliço, ele muda a história com a conversão de Saulo de Tarso. Aí então começa a vir um tempo de paz para a igreja. Então nesse capítulo 9, versículo 31, esta palavra, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Esse texto apresenta e marca um momento em que a história muda de rumo. Deus muda o rumo da história. E Deus como que redime a igreja daquele momento de perseguição e dá à igreja um momento de paz. Seria o caso de nós começarmos a pensar e a refletir. Nos tempos de escassez, de deserto, vamos comparar, é uma comparação que nós estamos fazendo. Porque, na verdade, não foi tempos de escassez espiritualmente, já que a igreja estava mesmo nos tempos de escassez e deserto, dando flores no deserto, flores no ermo. A igreja estava caminhando, Deus estava abrindo para a igreja um caminho no meio da tormenta, um caminho no meio do redemoinho. Glória a Deus por isto. Então, Deus estava fazendo isso, mas vamos analisar comparativamente, usando uma figura de linguagem,
e dizer que a igreja estava até aqui vivendo um momento de escassez e de deserto. Mas a igreja estava semeando. Como que a igreja estava semeando? Ora, irmãos, a igreja orava e chorava aos pés do Senhor nesses tempos de escassez. Eu quero também usar a imaginação aqui. Eu quero imaginar a igreja orando como aquele salmo da palavra de Deus. Em que o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Isto é, muda, Senhor, o nosso destino. Muda, ó Deus, a nossa história, como as torrentes do Negueb. E nesse mesmo texto a palavra diz: aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Então, amados, a igreja orava: muda a nossa sorte, Senhor. Nós estamos semeando com lágrimas, dá-nos a graça de ceifar com alegria. A igreja orava e pedia a Deus uma mudança da sua sorte. A igreja estava tendo uma postura cristã, bíblica. Nós não vemos a igreja murmurando. Nós não vemos a igreja perguntando: mas espera um pouco, nós não estamos fazendo a vontade de Deus? Nós não estamos pregando o evangelho? Nós não estamos fazendo aquilo que Ele mandou fazer? Por que estamos sendo perseguidos? Qual a razão dessa perseguição? Por quê, Deus? Por quê? Pastor Davi contraiu a gripe A e não faltaram os telefones de praxe. Mas ele não é um homem de oração, ele não pode ficar doente. Então por que vocês não oram para não ficar doente? Mas, irmãos, nós estamos tão sujeitos a provas e a lutas e através, e às vezes até mais sujeitos de que provas, lutas e tribulações do que as pessoas do mundo. Nós estamos sujeitos a isso. Mas eu creio que o Davi, eu sei disso, está tendo a postura correta nesses tempos de enfermidade, porque ele não está fazendo o questionamento. Ele não está: ó Deus, por que eu estou assim? Onde já se viu? Eu sou um servo de Deus, eu não oro, eu não prego, como é que eu posso ficar doente? Não, ele está tendo a postura certa. Então, em tempos de escassez, em tempos de provas, nós somos tentados a duvidar de que Deus esteja no controle. Porque quando eu pergunto: por que está acontecendo isso comigo? E fico questionando Deus, aliás, é uma pretensão. Nós estamos embaixo da graça. Nós temos muita coragem para questionar Deus, né? Eu não sei quanta coragem você tem para questionar Deus. Você é corajoso, mas para pregar o evangelho você não é, porque precisa muita coragem para chegar e dizer: mas ele não é servo de Deus? Por que ele está doente? Precisa muita coragem, porque está questionando Deus, irmãos. Você está pondo Deus em confronto, você quer pôr Deus ali, encurralar Deus. Onde já se viu uma coisa dessa? Então, quando nós tomamos uma postura correta nos tempos de escassez, esses tempos de escassez só anunciam para nós tempos de prosperidade, de bênçãos. A igreja estava tendo uma postura correta nos tempos de guerra. De guerra. Ela estava descansando em Deus, confiando em Deus e continuando a fazer o seu papel de servir ao Senhor em tempos de guerra.
Então, quando veio o tempo da paz, a igreja explodiu. Vejam o texto. A igreja crescia em número. Em outras versões, multiplicava. Em outras versões, crescia constantemente. Outras versões, crescia abundantemente. Ela soube enfrentar com fé, com confiança, os tempos de escassez. Você consegue enfrentar os tempos de enfermidade, de lutas, de provas, de perdas, com uma postura de fé, de confiança em Deus, de estar dizendo no meio da sua tormenta: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que Ele não me abandona. Como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E quando nós enfrentamos os nossos tempos de lutas, de provas, com uma postura cristã, esses tempos de lutas e de provas só anunciam para nós o brilhar do sol da justiça, o raiar do sol em Peniel. Só anuncia para nós tempos de libertação, tempos de bênção, tempos de glórias ao Senhor. Tempos de bênçãos para a igreja de Deus, quando nós sabemos agir de uma forma cristã nos tempos de escassez, nos tempos de perseguição, de provas e de angústias. Irmãos, e quando nós temos uma postura cristã nos tempos da adversidade e da angústia, ocorre algo maravilhoso. O Espírito Santo entra em cena. O Espírito Santo começa a operar de uma forma poderosa nas nossas vidas. Observe o texto. Nós já analisamos as outras palavras e trazemos essas palavras para o contexto, chegando até o ponto onde o Espírito age. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amados, essa expressão aqui, conforto do Espírito Santo, me deixou e me deixa encabulado. Porque eu vejo esse conforto como uma ação do Espírito nas nossas vidas, que sendo uma ação invisível, é uma ação que é perceptível ao cristão. O mundo espiritual é invisível para nós, mas ele é perceptível ao verdadeiro cristão. Os céus é invisível para nós, mas é perceptível ao verdadeiro cristão. É tão perceptível que ele deseja ir para o céu. Se não fosse perceptível, o verdadeiro cristão não desejaria ir para os céus. Se o mundo espiritual fosse imperceptível, o verdadeiro cristão não estaria transitando
a todo momento entre a fronteira do material e o espiritual, a todo momento saindo do Egito, mergulhando em Canaã, a todo momento saindo do poder de Faraó e mergulhando no poder de Deus que rompe barreiras e destrói obstáculos. Ela me encabulou. Essa expressão, conforto do Espírito Santo. Então eu fui buscar no grego koiné essa palavra. No grego koiné é o grego koiné é o grego em que foi escrito o Novo Testamento. Um grego mais popular, não clássico. É igual ao latim que nós tínhamos, embora da maioria desconhece, mas nós tínhamos o latim clássico e o latim popular, a mesma coisa. Então, no grego koiné, essa palavra, conforto do Espírito, ela é expressa pela palavra grega parakletos. Parakletos. Você sabe que o Espírito Santo também é chamado de Paráclito. Então eu fui analisar esta palavra e eu fui socorrido por Taylor, que no seu dicionário de grego koiné, ele nos exorta a termos analisar essa palavra com um sentido amplo. Então, dentro de um sentido amplo de paráclito, a palavra paráclito é traduzida, ela aparece 29 vezes no Novo Testamento. Nessas 29 vezes que ela aparece como consolo do Espírito. Ela aparece como encorajamento do Espírito. Ela aparece como consolo, encorajamento, e aqui nesse texto, conforto do Espírito. E Taylor dá mais um sentido a essa palavra. Ela apresenta esta palavra como o Espírito Santo promovendo a nossa causa, patrocinando a nossa causa, sendo o nosso promotor, o nosso patrocinador. E eu gostei desta colocação, amei. O Espírito Santo como o nosso promotor. Então, observem o seguinte: quando nós temos uma postura cristã diante da tribulação, o Espírito Santo torna o nosso promotor, patrocinador, torna-se o nosso confortador, torna-se o nosso consolador e o nosso encorajador. Você quer tomar uma postura errada na promoção? Tome, você vai ficar sozinho. Quem tem, ser-lhe-á dado. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então continue, entenda, porque eu tenho ovelhas que são crônicas nessa área. Eu já sei que elas são crônicas. Eu já sei que elas sofrem do mal crônico. Já nasceram reclamando, viveram reclamando e vão morrer reclamando. Já sei disso. Só um milagre igual o Mar Vermelho, igual o subir de Elias lá na carruagem de fogo é que vai mudar essa situação, porque é crônica a situação. Eu não quero que você também esteja dentro deste quadro de não entender que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus sempre muda a nossa sorte no momento certo. Uma vez interessante que eu vejo isso, né? Eu já sei os irmãos que reclamam. Então eu percebo uma coisa, que aquele irmão que reclama, de repente ele está com uma tribulação, bum, passou a tribulação. Aí depois, daqui a um tempo, vem uma tribulação igual àquela, bum,
Aí ele torna a reclamar. Aí passa um tempo, uma maior até que aquela. Bum! É assim. Uma vez um rapaz que estava no seminário, eu estava louco, começando o meu trabalho aqui em Bauru como pastor, bem no comecinho. Eu recebi a visita de um seminarista, ele veio. Aí eu estava caminhando com ele e conversando, e ele reclamando: olha, aconteceu isso no seminário comigo, eu fiquei chateado, depois aconteceu isso, e ele foi contando. Falei: escuta, será que você teve a reação adequada? Será que você teve uma reação bíblica, cristã, diante da prova? Eu posso dizer, pelo quadro que você me apresenta da sua história, que você não teve uma reação bíblica diante da prova. Porque se você tivesse uma reação bíblica diante da prova, ela não se repetiria. Ela viria, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A prova veio, você não venceu na fé, você não confiou em Deus, você se esmoreceu, você reclamou, você arrancou os cabelos, você reclamou do pastor, reclamou da igreja, reclamou da esposa, reclamou de Deus. A prova veio outra vez. E assim vai ser indefinidamente até o fim dos seus dias, até que você se converta verdadeiramente ao Senhor e entenda que o Senhor é Deus e você é barro, e Deus faz de você aquilo que Ele quer. Enquanto você não entender isso, meu amigo, amassa o barro, pisa o barro, torce o barro, quebra o barro. Há uma história interessante que é contada num livro de avivamento, e que é uma história que fala da submissão da pessoa a Deus. Então, uma pessoa que gostava de animais de cavalo, deu o cavalo para ser domado, e o adestrador pegou o cavalo e mexeu e tal, e levou o cavalo para aquele senhor que estava pagando o adestramento do cavalo. Quem estava pagando olhou o cavalo: e aí? Eu posso montar do lado direito e também do lado esquerdo? Não. Você só pode montar no cavalo do lado direito. Se você montar do lado esquerdo, ele vai empinar. Tá bom. Vai de volta. Eu quero poder montar nesse cavalo do lado direito e do lado esquerdo. Aí o adestrador foi, trouxe de volta. Posso montar do lado direito? Pode. Posso montar do lado esquerdo? Posso. Posso vir correndo atrás dele assim, bater a mão na garupa e pum, montar nele? Não, não pode. Se você fizer isso, ele vai empinar, ele vai te derrubar. Então manda de volta. Aí o adestrador trouxe: então, posso montar lá direito? Pode. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer o que quiser com ele. Agora ele está bom. Pastor, comparar eu a um cavalo? Tu está doido. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não tem entendimento. Está lá em Isaías, primeiro capítulo de Isaías. Então nós precisamos aprender a adotar uma atitude cristã na prova e aprender a termos essa atitude de louvar a Deus, de enfrentamento, de chorar com confiança, de esperar. Podemos até chorar, mas com confiança. Precisamos ter essa postura cristã, realmente cristã.
então o Espírito Santo se torna para nós isto que ele se tornou para a igreja aqui. Eu disse para vocês que a palavra edificar, e aqui então eu tenho que, como eu quero dar uma ilustração, eu vou pegar do texto a palavra edificar. E até comentei com vocês sobre a comunhão, aquele livro que vocês estudaram, alguns estudaram em grupos pequenos, sobre a comunhão. E aonde nós estudamos a palavra um ao outro. Consolai um ao outro, chorai um com o outro, ensinai um ao outro, e confessai vossas culpas uns aos outros. E nós tivemos oportunidade de aprender que essa palavra aparece no Novo Testamento mais de 66 vezes, cerca de 66 vezes, para ser exato, acho. Então essa palavra, ela expressa o que é edificar. É um sendo pastor do outro, um servindo ao outro, um ajudando o outro. Muitas causas das nossas mazelas é porque nós queremos receber. Venha a nós, vosso reino nada. Mas quando nós damos em lugar de receber e nos preocupamos em dar, em nos doar ao próximo, então a nossa situação muda, a nossa sorte muda. Então venha edificar. Então imagine isto como uma equipe trabalhando, a igreja como um conjunto de pessoas agindo e atuando, cada um com o seu papel, ainda que alguém tenha o papel só de interceder e orar, ainda que o outro tenha o papel só de cantar, aonde o outro tem o papel só de visitar, aonde o outro tem o papel só de interceder, mas cada um tem um papel. Imaginemos um quadro como esse. Imaginemos então um time. Eu gosto de pensar num time de vôlei, porque o jogo de vôlei não tem aquele contato físico, né? 5 de um lado, 5 do outro. E no time de vôlei, cada um tem um papel, né? Tem aquele que é o levantador, aqueles que tem especialidade em levantar. Hã? Tem os outros que têm especialidade em cortar. Não vem com essa que você tem essa especialidade não, viu, Pedrinho? E pega a bola e pá! Viu, Pedrinho? Você não tem essa especialidade não, viu? Pá! De bater na bateria como se fosse bola, né? Pá! Viu, Pedro? Vai de leve. Então, olha, aqueles têm a posição de cortar. Vocês já perceberam que aqueles que ficam no fundo da quadra, eu admiro aqueles que ficam no fundo da quadra. Ficam no fundo da quadra, irmão. No fundo. Todo mundo elogia o papel do levantador. Ah, fulano, o maior levantador, o maior cortador. Mas o coitado que fica no fundo da quadra, vocês já viram? Quando a bola vem, ele dá aquele esticão assim, ó. Parece coisa de cinema. Ele vai e faz assim, upa, e pega a bola vai. Coisa bonita, né? Ou então ele fica a bola bem com toda a força, ele agacha assim, e pá, e segura a bola, e a bola vai certinho para o outro. Joga no fundo da quadra. Que papel maravilhoso jogar no fundo da quadra. E o pastor é o Bernardinho, né? Hein, Serginho? Você já viu? Podia ter jogado desse jeito. Podia ter orado mais, não orou, e aí, como é que aconteceu, Podia ter estudado mais a palavra, e agora lá, Podia ter tido mais paciência com a mulher, agora estão se separando. Mas uma equipe. Mas vocês viram que, não porque eu trabalhei no Banco do Brasil, mas vocês viram que quem patrocina lá é o Banco do Brasil. Tem lá o do Banco do Brasil. Então nós somos uma equipe, irmãos. Não é o Banco do Brasil quem nos patrocina, é o Espírito Santo de Deus. E você não vê o Banco do Brasil torcendo lá não.
Mas o Espírito Santo está aí torcendo por você, com gemidos inexprimíveis, para que você haja da forma correta, para que você vença, para que você receba a força do céu para enfrentar a prova. Gemidos inexprimíveis. É o patrocinador que também torce. O patrocinador entra com o dinheiro. O Espírito Santo entra com a força, com o poder, com a unção sobre a sua vida. E ele te entra com ânimo, com coragem. Quando você está naquela pior, o Espírito Santo vem e aviva a sua mente um cântico sugestivo que te anima. Ou então ele aviva na sua mente um texto que te tira da sua prostração. Ou então, de repente, você está pensando pensamentos ruins e o telefone toca. E aquele irmão, aquela irmã abençoada que liga para você para fazer uma oração por você, que Deus moveu ela ou moveu ela para fazer uma ligação para você. Ou então você sai na rua e os corvos te alimentam. Você já foi alimentado por corvo? Eu já fui várias vezes. Quando você está na rua, quando você está no supermercado e aparece alguém ou você ouve alguém conversando, e você ouve uma palavra, que palavra! Que Deus dá para o corvo te alimentar. Se você estiver atento à voz do Espírito, você vai ouvir a voz dos corvos, até eles te alimentando, te ajudando, te fortalecendo, te abençoando. O Espírito Santo, irmãos, e o consolo também, essa questão do Espírito Santo ser o consolador que a Bíblia fala. Se você vivencia o mundo espiritual, se você vivencia o Espírito Santo de Deus, e a igreja está carente disso, misericórdia. É pastor que não é cheio do Espírito, é líder que não é cheio do Espírito, cheio do eu tá. Está extravasando eu e vaidade e orgulho por tudo quanto é poros, mas não é cheio do Espírito. E pessoas também doentes, psiquicamente, com estresse, por quê? Não tem vivência com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é consolador. Se ele consola, ele vai preencher todas as necessidades que eu tenho, afetivas, emocionais, de perdas. Como que eu vou ter um Deus que eu tenho uma perda e essa perda nunca é preenchida? Como que eu tenho um Deus que eu sou mal amada e o Espírito Santo não vem e não me conforta e me ama e me dá do seu amor, que é mais precioso que o amor do faraózinho que você tem em casa? Como? Que Deus é esse? Oh, mas esse Deus todo-poderoso que exala da Bíblia, esse Deus dos patriarcas, esse Deus dos profetas, esse Deus dos apóstolos, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele existe, Ele é real e Ele se manifesta na vida dos seus filhos. Aleluia! Ele se manifesta. Ele fortalece, Ele encoraja, Ele diz palavras de ânimos, Ele traz sonhos animadores, Ele cerca você de palavras animadoras nos seus momentos de dificuldades. E você os atravessa como quem atravessa o Egito, e você atravessa como atravessa o Mar Vermelho.
E você atravessa como se atravessasse o Jordão. E você atravessa como se atravessasse o próprio Armagedon. Eu me inspiro muito nas palavras de consolo do Espírito Santo Consolador, quando ele fala com Josué: não te deixarei, não te desampararei. Ninguém se susterá diante de ti. Como fui com Moisés, também serei contigo. E nós podemos então dizer: como Deus foi com Moisés, será comigo. Como foi com Josué, será comigo. Como foi com Isaías, Jeremias, Obadias, Miqueias, Sanfonias, Ageu. Como foi com os apóstolos, Pedro, Tiago, João. Como foi com todos os precursores, os pais da igreja, aqueles servos de Deus que são vultos, que são referências para nós. O Deus deles, o Deus da Bíblia, é o meu Deus, aleluia. Um Deus que não falha e que não muda. Quero fechar perguntando: esse é o seu Deus? Você já se encontrou com esse Deus? Você que veio hoje aqui para ouvir a palavra, você já teve encontro com esse Deus, que é um Deus que abre um caminho para você no meio da tormenta, que é um Deus que te sustenta na adversidade? Quantas vezes você ficou sozinho no meio da luta, porque você quis, porque você não tomou uma decisão de vir de encontro deste Deus que te espera de braços abertos? Não se iluda. Tanto você que entrou aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus, como você que está cansado de ouvi-lo, não se iluda. Você é um eterno pródigo. Um eterno pródigo voltando toda manhã ao lar. Um eterno pródigo voltando toda tarde para o lar. Um eterno pródigo voltando nas sombras da noite, depois de um dia de trabalho e de cansaço, voltando ao lar. E você é aquele que sempre volta, que todo momento vem para abraçar o Pai, que todo momento vem para confessar: Pai, pequei, eu não sou digno de nada, mas Ele te abençoa com uma festa de celebração. Ele te unge com óleo de alegria, Ele te unge com óleo de poder e de graça, Ele restaura as tuas forças. Você que entrou nesta noite, que ainda não tem esse Deus, que não conhece esse Jesus tão maravilhoso, este Jesus que morreu na cruz por você, que te dá salvação e ainda derrama sobre você do seu Espírito Santo, capacitando você e ordenando e determinando você para a vitória. Você tem esse Cristo? Você quer tê-lo nesta noite? Você quer conhecê-lo nesta noite? Perto está o Senhor daqueles que o temem. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Ele é Deus de perto e não Deus de longe. Ele é Deus que está ao seu lado. Ele é Deus que conhece você. E Ele é um Deus que te oferece eterna salvação. Cristo está ao seu lado agora. Desperta para Ele, peça para Ele: Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero te amar. Estende a mão e toque em Cristo. Vamos cantar sentados mesmos.
Vamos cantar primeiro bem pianinho, bem baixinho. Não, pode ser com instrumento, bem baixinho. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja muitas bênçãos, se quiseres, podes dele fluir. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Novamente, baixinho assim. Estende a mão. Curta com o seu coração. Abra teu coração para Ele. Não feche seu coração. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes nele fluir. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está. Outra vez. Você pode não estender sua mão física, mas pode estender a mão do seu coração e tocar nele. Eu te digo com toda sinceridade, eu estou tocando nele pela fé. Desde o momento que eu entrei aqui, ou desde o instante que eu estive em casa, eu estava a todo instante tocando nele, nas suas vestes. E pela fé, você pode tocar nele agora pela fé. E como aquela mulher foi sarada, sua alma pode ser sarada. Como dele saiu virtude e poder para aquela mulher, também agora eu posso te garantir, pela palavra de Deus e pela fé no nome do Senhor, que de Cristo vai sair virtude para você agora, neste instante. Nesse instante, Pai, estou confiando na Tua palavra. Há vidas precisando ser fortalecidas, ó Pai. Há muros e brechas arrombados que precisam ser consertados, Pai. Há altares que estão quebrados, Pai. Há almas que estão sangrando, Pai. Mas agora eu estou confiando na fé do Teu nome, na fé do nome de Jesus, que Tu estás abençoando estas vidas, que Tua virtude e Teu poder está sendo derramado sobre elas, e que Tu, como dizes, as águas do mar estabelecendo limites para elas. Até aqui, basta, não mais. Também Tu estás dizendo, ó Pai, para as trevas que povoam estas vidas, para as operações do mal que atacam estas vidas, para a incredulidade que mina a fé, as dúvidas que corroem, as pressões, os estresses, oh Pai, e tudo aquilo que vem sobre nós para nos tirar de mais perto de Ti. Senhor, eu creio que Tua palavra de poder está dizendo agora, como Tu estabeleces limites para as águas, até aqui e não mais. Basta, no nome poderoso de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. E a igreja fique de pé agora para cantar junto com os irmãos do vocal, em voz alta agora.
Estende a mão e toque em Cristo. Estende a mão. Aleluia, Jesus. Toque em Cristo. Glória a Deus. Ele está hoje aqui. Aleluia, Senhor. Não se encontra Glória a Deus. distante que não veja. Sim, ó Pai, cremos nisto. Muitas bênçãos, se quiseres, podes nele fluir. Estende a mão e toque em Cristo. Ele está hoje aqui. Amém. Você pode louvar a Deus, agradecer. Você pode clamar ao Senhor. Você pode dar graças a Deus pela operação da graça na sua vida. Você pode tomar uma posição de fé nesta noite e dizer: Senhor, eu seguro esta palavra. Senhor, eu pego esta palavra para mim, ela é minha. É tua palavra, e em cima da tua palavra eu oro, em cima da tua palavra eu descanso, em cima da tua palavra eu confio, Senhor. Eu mergulho na tua palavra. Senhor, eu quero ter um batismo na tua palavra, no teu nome, em ti nesta hora. Oh, e que as águas poderosas da tua graça me cubram, águas de água viva e fontes de água viva, e me arranquem do meu mundinho, Senhor, e me transportem para a rocha que é mais alta do que eu. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode dar brados de triunfo. Você pode dar gritos de guerra. Você pode louvar ao Senhor. Você pode declarar a vitória do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Nesta paz, vá para a sua casa abençoado por Deus e cumprimente seu irmão. Aleluia. Se cantar, canta baixinho, tá? Irmãos, não esqueçam que as inscrições para o retiro já estão abertas. As inscrições para o retiro, jovens e adolescentes, já estão abertas.